Falar do Salmo 130, hoje é a continuação da campanha do propósito de estudo no Salmo dos Degraus. E o Salmo 130, ele é um cântico de oração. Ele é uma oração feita em forma de cântico, né? Ele começa essa oração, ou este cântico, dizendo: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Esse das profundezas, quando o texto fala isso, ele não significa necessariamente que ele estava dentro de um buraco. Não significa necessariamente que ele tinha cavado um buraco e estava lá dentro. Pode ser que sim, mas certamente não. Não é isso que o texto está querendo dizer. Essas profundezas que o autor está dizendo, ela é muito mais provável que ela esteja relacionada a um estado que ele se sentia. Eu estou me sentindo no fundo do poço. Não é que você está dentro de um poço, mas a tua vida parece que está dentro de um poço. Então o salmista está dizendo isso. Eu não sei qual que era a profundeza, mas quando a gente usa essa expressão no fundo do poço, quando a gente não tem saída, né? E quando você está nas profundezas de uma dificuldade, no fundo de poço existencial, a única alternativa que nós temos é clamar a Deus. O que eu faço agora? Orar. O que eu faço agora? Agora você tem que orar. Não tem mais, não existe uma outra coisa. Quando não existe um plano B, é incrível, né? A pessoa ela vai tentando, do jeito dela, vai tentando. Mas quando as alternativas esgotam e não tem mais um plano B, ela busca Deus. A igreja ela acaba que se torna um lugar onde as pessoas elas só buscam lá, elas não têm saída para a vida, né? A casa de recuperação é um lugar que também muito parecido com isso. Às vezes a pessoa não tem mais o que fazer, a família já abandonou, já deixou de lado, e a pessoa fala: mas o que eu vou fazer na minha vida agora? Não tenho o que fazer. Então ela pede ajuda. O salmista fala: na hora que eu estou nas minhas profundezas, na minha dificuldade, eu clamo ao Senhor. Eu oro. Daí ele mesmo vai falar no versículo 2: e o Senhor ele escuta a minha oração. Ele ouve. Os ouvidos do Senhor, eles estão atentos para ouvir a minha voz. Então, assim, apesar de nós sermos tão falhos, tão errados, apesar de nós desperdiçarmos todas as oportunidades que nós já tivemos, né? Apesar de tudo isso, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve. E todos nós precisamos ter essa convicção. Deus ouve a minha oração. E alguém vai dizer assim: pastor, mas será que Deus me ouve? Porque eu sou um pecador. Todo mundo sabe que todo mundo peca. Mas às vezes nós nos colocamos numa situação de pecador e chegamos até a pensar: eu acho que no meu caso não é possível que Deus me ouça. Porque eu já falhei naquilo que eu disse que não iria falhar mais. Já fiz de novo o que eu jurei para mim mesmo. Jurei para Deus que eu nunca mais faria. Será que mesmo assim Deus me ouve? E a própria resposta, o texto vai dizer. Ele vai falar assim: Senhor, se o Senhor observar, se o Senhor for levar em consideração os nossos pecados, as nossas iniquidades, quem vai subsistir? Quem vai continuar vivo? Se Deus for levar em consideração o meu pecado, o teu pecado, o pecado de cada um aqui, nenhum de nós estaríamos mais vivos. A grande verdade é essa. Não existe um ser humano que estaria vivo. Porque todos nós pecamos, todos nós erramos. E Deus, quando nos fez, Deus nos fez de barro. Por que do barro? Porque o barro, ele é frágil, ele é falho. Você amassa, você quebra. Então assim, Deus, ele não nos fez, e Deus não nos fez com um pensamento: vou fazer ele perfeito, ele não vai errar. Não foi isso. Porque se Deus quisesse que nós fôssemos perfeitos desse jeito, ele não nos teria feito humanos. Teríamos feito uma máquina. E mesmo sendo máquina, nós falharíamos. Então quer dizer que quando nós erramos, Deus ele sabe que nós erramos. E o nosso erro já estava até no planejamento de Deus. Ele sabe que nós falhamos. E quantas vezes, pastor, quantas vezes nós falharmos na vida enquanto nós vivermos? E nós sempre vamos falhar. O problema é que quando nós erramos, existem pessoas, quando elas erram,
elas admitem o erro e elas tentam mudar. Eu acho isso positivo. Outros, quando erram, admitem o erro e continuam errando. Aí já não é positivo, porque ela vai continuar com os mesmos erros na mesma vida. E existem ainda outros que, quando erram, eles desistem. Então tem pessoas que não voltam para a chácara, que tiveram recaída, de vergonha. Ah, mas eu falhei de novo. Eu sou isso, eu sou aquilo. E ela mesmo, ela vai se depreciar. Ela mesmo vai dizer assim, não, mas eu não mereço. Mas ninguém merece. Ninguém merece. E aqui não é um lugar para aqueles que erraram uma vez na vida e vieram buscar aqui. Não. Eu, sinceramente, de coração, em nome de Jesus, espero que vocês não precisem passar novamente por um processo como esse. Alguns aqui, primeira vez, outros já estão pela segunda, pela terceira, não importa. Se nós estamos aqui, glória a Deus, foi uma oportunidade que Deus nos deu de daqui para frente acertar, consertar, fazer diferente, fazer de uma forma melhor, tirar lições para a vida. Por isso que ele fala, Deus, se o Senhor for levar em consideração, quem que vai resistir? Ele mesmo fala, mas contigo está o perdão. Com o Senhor está o perdão. Então as pessoas, tem gente que fala assim, olha, eu vou te dar mais uma chance. Mas essa é a última chance. Tem gente que fala isso, né? E tem pessoa que é realmente uma única chance. O texto fala assim, do Senhor vem o perdão. De Deus vem o perdão para a nossa vida. E esse perdão não é somente o perdão. Eu te perdoo. Mas Deus não somente perdoa, mas Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Então, está aqui hoje, para cada um de vocês, dentro desse processo que vocês estão, é a oportunidade de recomeçar. Não é só o perdão, mas é um recomeço da vida. A vida de vocês estava indo por um lado sem volta. O caminho da droga, da bebida, é um caminho que, olha, muitas pessoas morrem no caminho. Quantos não passaram aqui e morreram, não é verdade? Mas se Deus deu essa oportunidade de vocês recomeçarem, valorize isso. Valorize esta oportunidade. Porque não foi do homem, não foi nem você que escolheu estar aqui, foi o próprio Deus que te resgatou e te deu essa oportunidade. O autor do Salmo, ele vai falar, pode desligar, não vai acabar atrapalhando a gente. O autor do Salmo, ele vai encerrar nos últimos versículos, falando no versículo de número 6, o versículo 5, 6 e 7 e 8, esses 4 últimos versículos, ele fala sobre espera. Esperar no Senhor. Ele começa dizendo, nós esperamos, versículo 5, nós esperamos na sua palavra. Esperar na palavra. Versículo 5. Depois ele fala assim, no versículo 6, que a minha alma, ela anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Nós esperamos o Senhor, a nossa alma no Senhor, mais do que os guardas, espera amanhecer o dia, né? E o versículo 7 ele fala, espera no Senhor, pois com o Senhor há benignidade, e com ele há copiosa redenção. Esperar, né? Esperar é uma coisa tão difícil. Mas ele está dizendo algo aqui, que se nós levarmos em consideração, se nós levarmos ao pé da letra, nós vamos evitar várias decepções na vida. Porque ele fala, sobretudo, em esperar na palavra do Senhor. O que significa esperar na palavra do Senhor? Significa em você acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. É você acreditar naquilo que a promessa de Deus está aqui, ó, dentro da palavra de Deus. Se você espera na palavra, você não se frustra. Se você espera na palavra de alguém, você se frustra. Na sua própria palavra, você se decepciona. Agora, se você espera na palavra do Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Ele fala assim, esperar no Senhor. O que significa esperar no Senhor? Esperar a promessa de Deus para a nossa vida. Qual que é a promessa de Deus que o Salmo vai falar? Versículo 7. Da sua benignidade. Esperar no bem de Deus. É acreditar no bem de Deus. Acreditar que tudo coopera para o bem.
eu tenho aprendido isso e faz algum tempo que eu tenho ministrado esta palavra, essa ideia, que tudo vai cooperar para o nosso bem. As coisas que deram certo para você, elas deram certo porque foi o bem de Deus para a tua vida. E as coisas que deram errado para você, elas deram errado porque também foi o bem de Deus para a tua vida. Ah, então tinha que dar errado? Tinha. Porque se desse certo, talvez, nem aqui nós estaríamos mais. Talvez nem vivo nós estaríamos mais. Talvez nem na presença do Senhor nós estaríamos. Então, se deu certo, glória a Deus. E se deu errado, glória a Deus também. Porque eu espero na benignidade do Senhor. E eu sei que o fato de eu estar aqui e não estar lá onde eu gostaria de estar, e não estar talvez no outro lado como eu gostaria de estar, ou lá em cima como eu gostaria de estar, tudo isso é o bem de Deus. Tudo isso está cooperando para que o bem de Deus alcance a minha vida. Amém? Então este salmo eu resumi ele em 3 palavras apenas. Eu resumi ele na palavra oração, que é a primeira parte do salmo, né? Do versículo 1 e 2. Eu resumi na palavra perdão, que é o versículo 3 e o versículo 4. E eu encerrei com a palavra esperar, que vai lá do versículo 5 até o versículo 8. Então eu resumi o salmo inteiro com essas 3 palavrinhas aqui. Oração, orar em Deus, esperar em Deus, clamar a Deus, né? O perdão que vem de Deus, esta oportunidade de recomeçar. Em terceiro lugar, esperar na palavra de Deus e esperar nas promessas do Senhor. Sempre sabendo que tudo coopera para o nosso bem. Amém? Pastor, eu pequei. Peça perdão para Deus. Recomece. Pastor, mas eu saí da presença do Senhor. Tá vivo? Tô. Então volta. Dá tempo de você voltar. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém? Graças a Deus.